Olá, meu povo. Olá, apaixonado por TV. Olá, você que gosta do conteúdo que eu trago aqui no canal do YouTube TV Saudades. Muito obrigado. Estou passando para te fazer um convite. Não, mas antes do convite, deixa eu te fazer um pedido. Você que gosta das entrevistas que eu trago, você que gosta do conteúdo que eu faço, por favor, me ajude a fazer o canal crescer. É muito importante para mim e meu canal cresça para trazer sempre conteúdos melhores para vocês. Então, você que gosta, por favor, vai lá, comente, compartilhe, divulgue, se inscreva, dê like. Like é importante, gente. Eu preciso de like. Ative o sininho, pirim, 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 que assim que o novo conteúdo entrar, o pirim, pirim, pirim vai te avisar que tem novo conteúdo. Então, muito obrigado. O convite é o seguinte: você que gosta do meu trabalho, você que gosta do TV Saudades, me acompanhe nas outras plataformas que eu tenho. No site www.tvsaudades.com.br, no Instagram, TV Saudades Oficial, no TikTok, TV Saudades Oficial, e no Facebook, TV Saudades. Cada um deles faz um trabalho diferente, sempre lembrando a memória da televisão brasileira. Agora eu te convido para assistir a nossa próxima entrevista. Olá, saudadistas! Muito obrigado por mais uma vez estar aqui comigo, acompanhando o TV Saudades Entrevistas, que hoje está muito satisfeita. Converso com uma querida e grande atriz brasileira de teatro, cinema, televisão, com uma carreira bastante longa, apesar de ainda jovem. Converso hoje Ó, sim, sim, é. Converso hoje com Júlia Lennertz. Júlia, muito obrigado por você ter aceitado o meu convite, viu? obrigada, o prazer é todo meu, Américo. Finalmente conseguimos. Finalmente, desculpa a insistência, mas era importante te trazer aqui, viu? Não, mas faz parte, né? Júlia, eu gosto sempre de começar as entrevistas pelo começo, mas pelo teu começo. Só que imagino que o teu começo é um pouco diferente do começo da maioria dos teus colegas. Por quê? Lineu Dias e Lilian Lemmertz. Imagino que o teu contato com a arte tenha sido dentro do ventre da Luna Linha já, né? É, acho que sim, porque é sempre assim, né? Com os filhos, os filhos de pais que têm, seja lá a profissão que tiver, né? Eles sempre contaminam os seus filhos com essas experiências, né? Seja você um médico, um professor, um engenheiro, sei lá, né? A profissão que você tiver, você de alguma forma, seus filhos sempre vão conhecer esse teu ofício primeiro, né? Então, e realmente os meus pais, quando eu nasci, eles já eram atores e faziam teatro em Porto Alegre e tinha um grupo de teatro amador em Porto Alegre enfim, já trabalhava até que a companhia da Cacilda Becker e do Valmor Chagas foi para Porto Alegre fazer um espetáculo, se não me engano, era Maria Stuart. E o meu pai fez, o Maria Stuart fez um personagem, eles sempre pegavam atores locais, porque era um elenco muito grande do espetáculo. E aí, acho que depois disso, o Valmor, a companhia do Valmor e da Cacilda chamaram meu pai e minha mãe para participar, fazer parte da companhia deles em São Paulo. E aí eles se mudaram de Porto Alegre para São Paulo e eu tinha 6 meses. Então É, eu fui com eles para São Paulo com 6 meses e então assim eu sou me considero um pouco paulista também assim porque eu fui criada aqui em São pelos Paulo. né, aí em São Paulo, infância, adolescência, até os meus 21 anos eu morei em São Paulo. E então, já muito pequena, é, enfim, Valmor, Cacilda, eram meus tios, assim, né? Eu vivia na casa deles, quando a Cacilda passou mal no teatro e ficou aquele tempo todo no hospital, as crianças todas ficavam juntas, eu, Maria Clara, filha do Valmor e da Cacilda, a gente ficava
junto e a gente sabia que tinha alguma coisa errada acontecendo, mas a gente não sabia direito o que que era, né? Depois veio a morte da Cacilda e tudo mais. E o Valmor sempre foi muito próximo meu, muito. Minha mãe e o Valmor eram muito amigos, assim. E, enfim. Então é isso, assim. Na verdade, era tudo um pouco família, né? Porque aqui tem um Faltou. pouco essa coisa de circo, né? Que todo mundo se mistura, é todo mundo amigo, todo mundo casa, todo mundo fica por ali no meio do... E as crianças vão crescendo e vão né, vão ficando amigos também. Pode-se Assim como a dizer. Bujanra, né? O Antônio Bujanra era muito amigo da minha mãe, e assim, a minha mãe apresentou a mulher do Abu, a Belinha, para o Abu, Ah, no Sul, assim, entendeu? Assim, o Abu conheceu a Belinha quando a minha mãe levou a amiga para ver um ensaio de uma peça que eles estavam ensaiando, e o Abu se apaixonou pela Belinha, e o Abu era reconhecidamente assim meio mulherengo e tal. Minha mãe ficou indignada, falou: não, minha amiga não, e tal. Mas aí não teve jeito, eles se apaixonaram perdidamente e casaram, tiveram filhos. Então, o André, a Bujan, o Alexandre são meus irmãos, assim, né? São Clarice meus já foi irmãos por de aqui. criação, né? Hã? A Clarice e a Yara já passaram por aqui. Sim, Clarice. Nossa, Clarice foi minha primeira professora de dança. Ela é fantástica, É, que né? ela é incrível. Ela acabou de ganhar um prêmio agora em São Paulo, né? O Bibi Ferreira, se não me engano. Ela ganhou agora um prêmio que eu vi Cara, hoje. Júlia, pode-se dizer, então, que você praticamente nasceu numa coxinha. Nasci, sim. Mas não É. raro, você disse aí que às vezes os filhos acompanham o caminho dos pais, mas não raro também, principalmente na área de arte, os filhos, alguns, no primeiro momento, não querem seguir a carreira. Em que momento que você Sim. tomou a decisão, ah, eu vou ser atriz como meus pais? Olha, Você demorei, lembra viu, disso? Américo? Oi? Demorei. Eu demorei assim porque, porque é isso, assim, era tão forte e era tão presente na minha vida que eu falei, eu acho que eu vou tentar outra coisa, assim, eu acho que eu vou ter outros interesses, é um pouco óbvio, entendeu? Ser atriz, assim, né? E as pessoas sempre me perguntavam, vai ser atriz que nem a mamãe, que nem o papai, não sei o quê. Eu falava, não, não vou. Mas não sabia direito muito o que fazer, assim. Tanto que eu tinha vários interesses, assim, de veterinária, a fonoaudiologia, a oceanografia. Eu atirava para todos os lados, assim. Mas os seus pais Mas é incentivavam? isso. Eles Oi? te incentivavam ou você não recebia incentivo ao contrário? Vai fazer outra coisa, isso aqui. Olha, eu era muito livre nessa época, assim, porque eu não morava com meu pai e minha mãe se separaram, eu era muito pequena, e a minha mãe, na época em que eu estava no último ano do segundo grau, os dois últimos anos, eu acho, ela já estava no Rio de Janeiro fazendo novela, ela Hum, estava na Globo, e eu estava em São Paulo sozinha, então eu não tinha muito assim essa coisa que tem os pais hoje em dia que marcam cerrado em cima dos filhos e estão ali presença. Eu era muito largada, assim, entendeu? Eu estava lá fazendo o meu segundo grau e tentando lá o meu negócio. Eles na verdade estavam deixando eu ver qual era a minha, assim. é. Não tinha muito um incentivo para uma coisa ou para uma outra coisa. Eles ficaram, sim, muito surpresos quando eu resolvi ser atriz. Aí eles falaram, ué, mas você não ia fazer outra coisa? Precisando tomar. Mas Oi, pode falar, pode falar. porque o que acontece é que nesse meio tempo, enquanto eu estava me preparando para vestibular e tal, não sei o quê, eu me chamaram para fazer um teste para um trabalho na Bandeirantes, É. que na época era uma minissérie que acabou depois virando uma novela, que era Os Você Adolescentes. Os adolescentes. lembra o E aí nome? eu fui fazer um. Você lembra o nome do Oi? personagem? O nome do quê? Do personagem? Bia. Aê, Bianca, Bianca, isso.
Bia. A Bia, o que aconteceu? Na verdade, eu fui fazer teste e nem sabia se ia passar. Eu fui porque eu falei, fazer um teste, provavelmente não vou passar, mas vou só para ver qual é. E aí eu passei no teste e aí eu pensei, bom, agora que eu passei, o que que eu faço, né? Vou ter que fazer isso aí para ver qual é. E aí eu entrei num grupo de adolescentes, que eram vários, assim, né, atores que estavam começando. Tinha José Peristânio, tinha Tássia Camargo, tinha é, Flávio Miliati, tinha... Flávio Miliati, não, Flávio Manieri, Guarnieri, meu amigo, tinha querido. querido, amado, tinha Guilherme, tinha André de Biasi, tinha Hugo de la Santa, tinha um monte de gente bacana, assim. E num primeiro momento, era um diretor de cinema. O primeiro diretor que dirigiu os adolescentes, que começou o processo, era um diretor de cinema. Era o Roberto Palmari. E aí tinha todo um processo de workshop e de vivência, e de não sei mais o que e tal. E eu estava achando tudo ótimo, assim. Só que aí o que aconteceu? Eu ia fazer parte desse grupo de adolescentes que tinha uma turma e tal. E aí uma atriz, que era uma das atrizes principais, que já era atriz, assim, e não era o primeiro papel dela, mas era daquelas atrizes mirins que vão crescendo e tal. E o personagem dela tinha que ficar grávida na história. E a mãe dela não permitiu. Falou: não, não, esse papel não é para você, não sei o que, e tirou ela. E aí me chamaram para substituir ela. Por isso que eu entrei na Bia, Ah, não era que dessa era essa aqui. personagem. Entendi. Aí a Bia, que era essa personagem que era filha imagina, eu era filha da Norma Bail e do Paulo Vilaça. Eram os meus pais. Dois E grandes. aí foi uma loucura, dois grandes atores. A Norma tinha acabado de perder o Glauber. O Glauber tinha morrido recém. A Norma estava toda destrambelhada assim com isso, porque ela estava realmente muito mexida com isso. E a Norma me conhecia de criança. Assim. A Norma me adotou. Ela falava: eu queria que a sua mãe me desse você de filha. Ela pirou, deu uma pirada. E aí era isso, a gente fazia aquela história maluca. Era uma coisa muito louca também, porque não era estúdio, era tudo locação, umas locações, a casa era casa, com quarto, com cozinha, banheiro e tudo, entendeu? Não era um Sim. estúdio. Então foi tudo muito intenso, muito louco, assim. E aí, quando eu vi, eu já estava fazendo teatro, assim, eu já estava entrando para substituir uma atriz numa peça que já estava em cartaz há um tempo, que tinham várias montagens, que era aquela lição de anatomia. Ah, todo mundo E fez essa aí eu. peça, né? Oi? Essa peça teve várias montagens, né? Era meio um hair adolescente, assim, sabe? Teve várias montagens. Eu fiz, acho que uma das últimas, assim. Agora, E aí, quando eu vi, amor, eu já estava aí. então, diz uma coisa para mim. Você não tem uma formação formal, então, uma formação clássica. A tua formação é Não. audiovisual. A minha formação é super autodidata e super, assim, eu fui correndo atrás do prejuízo ao longo do tempo. Ainda corro, Mas é linear, ainda né? Mas é eu estou em, linear, eu né? tô em constante construção e aprendizado, porque infelizmente, porque o que aconteceu? Quando eu comecei, eu tinha 19 anos, acho, por aí, né? 81. Eu sou de 63. Então, é, eu eu fui fazendo tudo que me aparecia pela frente. E eu queria realmente parar e fazer, eu queria fazer uma IAD ou um CPT com o Antunes, que até o CPT veio depois, quando eu já estava um pouco na frente da minha carreira.
quando veio o CPT, e aí, com 23 anos, minha mãe morreu. E aí a minha vida deu uma mudada, assim, porque foi muito impactante. Com 24 eu engravidei da minha filha. E aí, com 25 eu era mãe, entendeu? Então, não deu tempo, assim, eu realmente, para parar para fazer uma faculdade, fazer uma formação, não sei o quê, eu estava correndo atrás da vida, do trabalho, de criar uma criança, de sozinha também, porque eu me separei do pai da Luísa muito no início, a Luísa era muito pequena. Então, um pouco isso, assim, não deu tempo Sim, mas de também fazer nada. tem no DNA, tem a coisa da atriz já, né? Agora, deixa Sim, não, eu acho que cada um tem um caminho, né? Assim, sim, é eu acho mesmo. que a gente vai, acho que cada pessoa, cada ator, né, vai tendo a sua história. Eu sinto, te confesso, que eu sinto falta de ter tido uma formação acadêmica. Eu acho bonito isso, assim, sabe? Sim, Eu acho que é rico, eu acho que é uma experiência. É que nem você fazer uma faculdade, seja lá do que for, assim, sabe? Essa experiência acadêmica vai te marcar para o resto da vida, assim. Então, eu sempre me sinto um pouco em falta com isso, assim, apesar de que provavelmente eu tenho mais experiência do que muita gente que fez formação acadêmica, mas é um outro tipo de experiência, sabe? sim, Eu sim. adoro ser aluna, eu adoro Sempre aprender. ia agregar de qualquer jeito, né? Sempre ia, sempre Sim, agrega. Agora, deixa eu eu fazer. ainda tenho, eu te confesso que eu ainda tenho vontade de Sempre é fazer. tempo, dá tempo. É, Agora, é. deixa eu te fazer duas perguntas. A primeira é o Leonard. Uhum. Carregar o nome da mãe famosa na mesma área de atuação abre portas ou às vezes é cruel? Você sofreu comparação? Olha, eu vou te contar uma coisa. Eu, logo no início da minha carreira, as primeiras entrevistas que eu fiz, não sei da onde que eu tirei isso, mas quando me vinham com essa história de sua mãe, como é que você se compara? Eu falava, gente, eu acho isso um absurdo vocês fazerem essa pergunta para mim, porque minha mãe tem uma trajetória, eu tenho outra, e eu sou fruto dela. Eu sempre vou ser fruto dela. Certo, A claro. minha experiência sempre vai ser a partir da experiência dela, porque eu nasci e quando eu comecei a minha carreira, eu já conhecia aquilo que eu já sabia qual era aquele universo. Tinha muita coisa que eu sabia, que eu tinha aprendido até por osmose, assim, por estar no meio, pela minha observação das coisas, pela quantidade de textos que eu decorei junto com ela, pela quantidade de coxias e sets de cinema e tudo. Então, não é justo essa comparação, porque Mas assim, temos caminhos diferentes. Então, para mim sempre isso foi muito claro. Se houve essa comparação, e porque ainda há, porque em algum momento, em alguma instância, fala, mas a sua mãe era sua mãe, mas você também. Dane-se, isso é com as pessoas, entendeu? Eu realmente não compro essa história, porque você não brindou me desde leva a lugar nenhum, né? você brindou isso desde o começo, mas é que o mercado cobra, né? Cobra, mas assim, tudo bem, eu posso ter tido portas abertas e por ser filha dela, mas elas não se manteriam abertas se eu não fosse Claro, competente, entendeu? claro. Então, um pouco isso. E talvez tenham tido portas fechadas justamente por ser filha dela e aí eu nunca vou saber, entendeu? Então, sei lá, é o tipo da coisa que assim é o que é, entendeu? Não há o que Entendi. fazer. Não tem como fugir disso, e até porque se eu quisesse fugir disso, eu não seria atriz, né? Eu ia escolher outra profissão. Então, um pouco isso, assim. Eu só sinto pena de não ter tido tempo de trocar mais com ela, de trabalhar com ela, Você não trabalhou né? nem com ela, você está trabalhando com a tua filha agora, né? Sim, Você sim, está tendo essa sim. experiência, não sei se você já teve antes. Você não teve experiência Não. de contracenar nem com o Linão, nem com o Lilian? Não, com o pai a gente fez um filme, mas que ele fazia uma participação e eu fazia o filme inteiro
E a gente está no mesmo filme, mas a gente não contracenou, que era o Copo de Cólera. Ah, E ele aparece assim no Copo de Cólera numa cena. E com a minha mãe, eu acho que eu fiz um comercial de biscoito que na época era incrível, porque era uma campanha enorme, e na época eles demoraram para vincular a propaganda, e quando foram vincular, já tinha vencido o contrato, foi uma confusão, acabou que não aconteceu. Foi a única coisa que eu fiz com ela. porque eu ia Porque perguntar eu. assim, eu ia Ah, perguntar, não, mentira. Eu fiz um filme que eu devo ter tido uma cena. Isso depois de atriz, né? Quando criança eu fiz coisas com ela, assim, não, tipo, sim, falta uma criança, bota a Júlia aí, entendeu? No filme do Cury, As Amorosas, depois fiz Cordélia Cordélia, que era um filme do Rodolfo Nani, aí eu já tinha um papel, eu fazia a minha mãe quando pequena, mas nesse Pátria Minha, era o filme da Tezuka Yamazaki. E a minha família era o Valmor e minha mãe. Eu tinha, sei lá, 2 cenas no filme com pátria eles. Eles amada. faziam Pátria Amada ou Pátria Minha, Pátria Amada, né? Eu te Pátria perguntei Amada. isso porque eu queria saber de você se é a mesma emoção trabalhar com a mãe como filha e trabalhar com a filha como mãe, mas assim, você não tem muito essa lembrança, né? Eu não tenho essa lembrança porque eu era muito, muito pequena, muito nova. Agora diz uma coisa Do para jeito que eu tô com 60, a Luísa tá com 35, entendeu? mim. É, outra coisa. Agora diz uma coisa para mim. Você falou aí, filha de Linneu e Lilian, duas pessoas conhecidas. O Valmor, a Valmor, a Nora, eram tios. A pergunta que eu te faço, além dos tios e dos pais, você tinha ídolos? Tinha ídolos, mas os meus ídolos, engraçado, não eram atores assim. Eram atores, mas não eram atores, não era minha mãe e meu pai. Assim, minha mãe e Sim, meu pai, sim. eles eram Era, era meu pai, sei né? lá, entendeu? Eram duas potências, assim. Mas eu tinha os meus ídolos eram músicos, eram os Beatles, assim, sabe? Ah, Uma que coisa maravilha. era Também, gente de, né? por exemplo, dança. Eu amava o Bejar, amava os bailarinos do Bejar. Meu pai, durante muitos anos, ele foi crítico de dança do estado de São Paulo, do Estadão, do Caderno de Cultura do Estado. E, e, e eu ia a todos os balés que se apresentavam na cidade, todos. Fim de semana, eu ficava com ele, a gente me lembro dele indo para o Teatro Municipal de terno. Chegava na porta do Teatro Municipal, ele botava uma gravata, porque na época a gente entrava muito chique no Teatro Municipal. E ele entrava de terno, gravata, e a gente ia ver assim os espetáculos mais lindos de dança. Eu queria ser bailarina, imagina. Criança, assim, eu queria muito ser bailarina. E quem fotografava os espetáculos era o Djalma Limoges Batista, que era um grande amigo do meu pai, que depois, na época ele era fotógrafo, depois ele se tornou cineasta. Meu pai trabalhou com ele também. O Djalma era um amor, um querido, e o Djalma me deu uma foto linda de um bailarino do Bejar que chamava Bertrand Pi, que era um super bailarino, deslumbrante, e que se matou depois de um tempo, sei lá, pirou, porque o Bejar pirava um pouco a cabeça dos bailarinos e o Bertrand não aguentou. Mas é isso, os meus ídolos eram assim, de outra natureza. Assim. Eu te perguntei Depois é que eu isso. fui ficar louca pelos atores. Né? É? Eu te perguntei isso porque eu queria saber, na verdade, eu queria fazer um paralelo, eu queria saber como foi para você, de repente, contracenar com quem era ídolo. Mas para fazer o paralelo é o seguinte: já se deparou? Nossa, aqui está falando de 1981, são 42 anos de carreira, pelo menos. Você já se deparou na sua trajetória com certeza? 40, né? Não? 80, Não. 81, 81 42. é. 42 já é.
Então, nessa tua trajetória, você deve ter encontrado no caminho jovens atores que iam contracenar com você, tendo você como referência. Como é que é isso, Juliana? Eu acho divertido, assim, eu acho simpático. Uma coisa que o que eu vou dizer? Eu me sinto lisonjeada, assim, mas não sei muito bem como lidar com isso, te confesso, assim. Porque eu acho que, independente de onde você esteja na sua vida, né, na sua carreira, no seu processo de trabalho, quando você está em cena, seja no teatro, no cinema, ou na televisão, somos todos iguais. Assim. Eu sei que isso parece bobo, assim, mas eu acho que está todo mundo em busca de alguma coisa, né? Está todo mundo no seu processo ali. Está todo mundo buscando alguma coisa, todo mundo começando, às vezes, do zero em algum lugar, assim, entendeu? Então, não me interessa muito essa hierarquia, assim, sabe, de você É, ser alguém que é referência. Isso é referência de nada, assim. Pode ser que as pessoas entendi. tenham visto alguma coisa que eu fiz e que gostaram e que se inspiram, assim como eu me inspiro em outros atores, em outros trabalhos, em coisas que eu vi, mas eu sempre tendo a pensar na coisa toda muito num frescor comum, assim, sabe? Em algo que seja no início para todos, assim. Porque isso também me ajuda a me renovar também, entendeu? Eu não entro falando, não, eu sou uma referência, eu sei mais porque eu tenho 40. Eu me espanto que eu tenho 40 anos de carreira. Eu falo, meu Deus, 40 anos, foi muito rápido. Quando eu vi, já eram 40 anos. Eu não fico fazendo essas contas, até porque é, eu ainda, sei lá, tem tanta coisa pela frente, né, pela vida, que realmente uma vida é pouco, né, para a gente fazer todas as coisas que a gente imagina que a gente poderia fazer. Eu digo de feio, Não é Otávio. nem que eu tenho muitas coisas engatilhadas que eu queira fazer, mas eu imagino que o processo, me interessa muito o processo das coisas, e o processo demora, né? Às vezes você vai fazer um espetáculo, você tem um processo, aí você estreia o espetáculo, você fala, ainda não está pronto. Por exemplo, eu estou fazendo agora um Shakespeare, estou fazendo A Tempestade. E eu estreiei claramente sem ter chegado no lugar que eu queria. Agora, depois de quinta semana de espetáculo, eu ainda estou buscando coisas, assim, eu ainda estou começando a me divertir, entendeu? Eu acho que sempre Então vai é um pouco isso. acrescentando coisa, né? Até na última sessão acho que acrescenta coisa, né? Sempre, sempre. Você vai vir para São Porque Paulo para assim, espetáculo? eu não sei, Américo, porque esse espetáculo, ele não é uma produção minha, assim, Ah, sabe? Eu não tenho, não é um projeto meu. E quem fez o projeto, né, e quem idealizou e tudo, não é um pessoal de teatro, tá. é um pessoal de cinema. Ah, tá. Então, é muito louco, porque eles não pensam na continuidade da coisa, entendeu? Então, a Que gente pena. talvez acabe aqui no Rio, se não tiver uma mobilização aí da produção para procurar teatro, datas e não sei o quê, a gente vai acabar o Rio e vai acabar o Rio e vai acabar. Também não é. Eu sinto muito, mas o teatro está muito maluco, né? O teatro mudou muito assim. A gente está até espantado que a gente está tendo uma temporada de setembro a dezembro no Rio, que é raro, porque geralmente você faz uma temporada de no máximo 2 meses, né? Nunca mais fiz aquelas temporadas de 8 meses, Mas você não de acha que você o ficar teatro. 3 anos viajando com espetáculo. Tem um tempo que eu não faço isso. Mas o teatro não voltou revigorado pós-pandemia? Sem dúvida nenhuma, revigorado no sentido de que o público está indo, um público novo, às vezes eu acho, sabe? Muita gente que talvez não costumasse ir ao teatro antes da pandemia, que agora está indo porque está curtindo ver as pessoas, sabe? Está curtindo fazer esse programa
presencial que o teatro propõe, né? E o Guilherme me Sem disse. dúvida, mas o teatro mudou, o teatro não é mais o que era Sim, antigamente. com certeza. E o Guilherme me disse que o cinema está fazendo o caminho contrário, né? As pessoas estão um pouco, acho que se encheram de tanta tela. É de streaming, né? De É, cinema, de é. coisas. Nesses 40 anos de carreira, o mundo mudou muito. Eu quero saber se também mudou a relação dos jovens atores com a profissão. Se você, há 40 anos atrás, tinha uma relação diferente do que você vê nos jovens hoje com a profissão, com a expectativa da profissão, com o entendimento, com o conhecimento. Olha, assim, a gente, o mundo, a vida, né, o tempo, tudo muda, né? A gente está em movimento sempre, para o bem e para o mal. Eu tendo a achar ruim ficar falando, naquela época era bom e agora é ruim, agora as coisas mudam. Eu nasci numa época em que não existia telefone celular, não existia streaming, não existia site de fofoca, não existia Computador. celebridade. Nós éramos atores, né? Eram atores e respeitados, né? Geralmente os atores eram considerados todos, é, enfim, era uma outra abordagem, assim. Agora, de uns tempos para cá, e eu peguei isso muito, né? Essa cultura da celebridade, essa imagem, né? Antes de qualquer coisa, né? Essa super valorização do que você é, do que você tem, de como você se comporta, de como você, né? As mídias sociais e essa coisa toda. Para mim, que não fui criada, né? Que não nasci com esse chip dentro de mim, e que tive que aprender a lidar com o celular, com internet, com tudo mais. Claro que para mim é, é, eu consigo ter um, um parâmetro, né? Eu consigo ter um termo de comparação. Consigo comparar o passado, né, que foi o meu início de carreira, com o agora. Mas quem não tem, quem nasceu agora, quem nasceu há, sei lá, 15 anos, há 20 anos atrás, 30 que seja, né, tem outra relação com isso. E tudo bem, é, é o que é, assim. Sim, Eu fico sim. com pena, eu fico só com pena porque eu acho que a gente gasta muito tempo e perde muito tempo com coisas que não têm importância, né? Se você se pegar olhando internet e Instagram e notícias e podcast e quando você vê, anoiteceu. Você não leu um livro, você não viu um filme, você não viu uma peça, você não saiu para falar com um amigo seu. Por que que as pessoas estão tão solitárias? Por que que a quantidade de depressão na população subiu a níveis Depressão, estratosféricos? ansiedade. Depressão, solidão, entendeu? Você não consegue nunca alcançar aquele padrão que as pessoas se impõem. Então, assim, a vida realmente ficou muito difícil, assim. Eu acho que cabe a cada um, né, e perceber isso, porque assim, o ator ele trabalha com uma matéria muito viva e frágil, né? A gente trabalha com um material humano, a gente trabalha com observação, a gente trabalha com processos, com tempo, com Escuta. informação, com estudo, né, com observação da vida, observação das outras pessoas. Assim, se você não se atentar para isso, que tipo de ator você vai ser, assim, né? Então você pode ser um ator, né, que está muito disponível para essas mídias todas, mas talvez você não aprofunde as coisas. E, eu não sei, eu acho que tem lugar para tudo na vida, sabe, Américo? Eu acho que, no final das contas, a gente, você vai traçando o caminho que você quer. Eu acho que é bonito também ter esse tanto de informação que tem por aí, mas se você não souber
destrinchar o que é bom, o que é ruim, o que te serve, o que não te serve, não adianta nada você ter esse bando de informação. Você vai ficar confuso, você vai ficar perdido, você vai ficar, entendeu? Gastar energia onde não precisa. Mas são esses tempos que a gente vive, entendeu? Não adianta. Agora, ontem, por exemplo, eu encontrei um amigo, muito amigo de teatro, e um cara do Sul também, o Gilberto Gavronski, que é um baita ator, e a gente comentando, ele falava, gente, eu vivia de teatro, só de teatro. Eu pagava, ele falando, né? Eu pagava as minhas contas com teatro, eu comprei a minha casa com teatro. Hoje em dia você não, apesar do público ter voltado para o teatro, hoje em dia você não vive de teatro. Você não paga as suas contas com teatro. Você sequer paga o seu aluguel com teatro. E você tem que trabalhar muito, entendeu? E mesmo assim você vai estar sempre. E por que isso acontece? A gente precisa se perguntar, a gente precisa voltar para um lugar em que a arte se sustente e sustente os artistas. Entendeu? Exatamente. A gente está falando de uma época em que tem streaming para tudo quanto é lado, tem internet para tudo quanto é lado, YouTube, né? A imagem está aí para quem quiser, para qualquer pesquisa. Os atores não ganham um tostão sobre direitos autorais. E tem inteligência artificial chegando aí, né? E tem inteligência artificial chegando aí que a gente nem sabe o que vai ser. Agora, E lá nos Estados Unidos, que está tendo todo esse movimento agora, e está um imbróglio desgraçado lá, que eles ainda não resolveram, eles ainda têm um sindicato que os protege e que diz isso é lei, isso tem que ser cumprido. Aqui a gente não tem. Ou seja, a gente tem um sindicato que não funciona para porcaria nenhuma, entendeu? Porque é um sindicato, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, é um sindicato que eu nem sei o que dizer, entendeu? Porque não representa nada nem ninguém. E, e não defende os atores e deveria estar nessa luta agora, ele não está. Então, é um pouco isso, é um meio que um salve-se quem puder. agora você falou dos Estados Essa, Unidos, né? A gente está no Brasil, onde a arte, desde sempre, e não sei até quando, é vilipendiada. Não é valorizada, não é respeitada. A Júlia, em algum momento, pensou em desistir, fazer outra coisa, ou fez paralelamente outra coisa, ou sempre, apesar de tudo, conseguiu viver da tua arte, do teu trabalho. olha, Américo, eu me sinto muito, muito, muito privilegiado. Muito mesmo. Assim, eu tenho total noção de que eu sou uma minoria. Eu vivo do meu trabalho há 40 anos, mais de 40 anos, eu vivo exclusivamente de ser atriz. É, nunca pensei em ter outra profissão porque eu nem tive tempo para pensar em Sim. ter uma outra profissão, porque eu só fiz isso durante esse tempo todo. Mas Mas eu quando chegar, nunca deixei de trabalhar um minuto sequer. Outro dia eu estava pensando e falo, gente, eu realmente, assim, tipo, férias, isso não existe. Existe quando você não está trabalhando, você não está empregado, você não está. Aí você está de férias, né? eu ri pelo É um pouco seguinte, isso. Mas eu não são ri, umas férias que você fala assim, ai, estou de férias. Entendeu? eu ri o Então, seguinte, eu tô isso rindo é pelo, raro. eu tô rindo pelo seguinte, É, eu entrevistei o Otávio Augusto há um mês atrás, e quando eu listei para, foi presencial, eu listei para ele tudo que ele tinha feito, ele falou, rapaz, foi tudo numa vida só, eu fiz tudo isso mesmo numa vida só, você conhece o Otávio, treinador de sala, né? Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Você falou que você começou, realmente foi no teatro, né? Teu primeiro trabalho foi na televisão com os adolescentes? foi. Depois veio o teatro, depois veio o cinema. Linguagens diferentes. A Júlia estranhou as linguagens? Não te ouvi. Você fez, começou no cinema, perdão, na Aham, TV, depois veio o teatro e depois veio o cinema. uhum. Três linguagens diferentes. Se você contar com publicidade, é uma quarta linguagem. A Júlia estranhou as linguagens quando migrou de uma para outra? Olha, sim,
na verdade, eu estava aprendendo a fazer todas, né? É. Então, na verdade, não é que eu soubesse fazer uma e fui fazer outra, eu não sabia nada. Na verdade, o que eu tinha era uma intuição. Eu tinha um conhecimento de orelha ali, de ver minha mãe trabalhar, de ouvir as coisas que ela falava, das conversas, de, de, de estar muito presente em set de filmagem, observar os técnicos trabalhando. É, enfim, eu sabia alguma coisa. E eu realmente fui aprendendo fazendo, aprendendo mesmo de coração, assim, de falar, não, agora foi fazendo. Tá. Óbvio que eu devia ser uma jovem atriz inexperiente, como todos os jovens atores inexperientes. Talvez uma experiência diferente da experiência de atores que fizeram uma formação acadêmica. Talvez eu tivesse menos, é, sei, mais cara de pau, assim, entendeu? É. Mesmo, assim, mas não sei te dizer, assim, eu tinha uma coisa que eu tinha uma confiança. Não estou te dizendo que eu não tinha medo ou que eu sabia, não sabia de nada, mas eu fingia que sabia. Você é Eu, uma pessoa eu segura. encarava a coisa. Hã? Você é uma pessoa segura, no geral. Então, eu sou e não sou, assim, é, Somos dúbios, né? Todos somos dúbios, né? Somos difícil múltiplos. de dizer assim. Hã? Somos múltiplos, né? Não, não só por isso, assim, mas, por exemplo, durante muito tempo eu não gostava de ver o resultado do trabalho. Eu sempre criticava, eu demorei muito tempo para conseguir me ver e falar, isso é bom. Hoje você Então eu gosta? sou super. Não é que eu gosto, eu vejo, mas eu sou super crítica. Eu sou a Tá, minha pior crítica, tá, pior. tá. Mas quando eu acho bom, é, é, é bom, assim, porque eu consigo achar bom às vezes. A gente vai falar disso daqui a pouco. Quero falar de construção de personagem com você. Antes, eu preciso Hum. perguntar para você o seguinte: qual é a linha que você segue? É o personagem ou a personagem? Como é que você costuma falar? Engraçado, eu sempre me pergunto qual que está certo. Parece que as duas estão É, eu, certas, né? Parece que as duas estão certas. Às vezes eu falo a personagem, às vezes eu falo o personagem. Eu não Eu sei também. muito, eu Eu sempre fico na também. dúvida. Agora, então, vamos lá. Como é que é o teu processo de construção, Julia? Você constrói o personagem de dentro para fora, a partir do emocional, a partir do interior, ou o importante para você é pensar na parte externa, no andar, no olhar, na expressão, no cabelo? Como é que é o teu processo? E até que ponto o ator tem liberdade para isso? Ó, começando pelo fim, eu acho que, já que é o ator que vai encarnar a personagem, o personagem, ele tem toda a liberdade para isso. Assim, independente do que o diretor pense, do que o cenógrafo, o caracterizador, ou seja lá quem for, pense, se aquilo não for orgânico, né, que é essa palavra famosa, e se aquilo não for, não fizer sentido, eu não faço nem a pau, entendeu? Assim, eu não vou fazer um negócio que eu não concorde, assim. Eu vou ter que concordar em algum lugar, ou então a gente vai ter que mudar. Porque eu acho que o ator efetivamente, ele é dono do seu trabalho. Você pode criar junto, coletivamente, sempre é coletivamente. Eu nunca crio sozinho, sempre crio junto com outras pessoas, junto com o diretor, junto com uma equipe, junto com todo mundo. Mas é como montar um quebra-cabeça, assim, sabe? Eu nunca parto sempre do mesmo lugar. Eu sempre primeiro parto do texto,
que texto é esse? Que palavras são essas? Como é que ele fala isso? E aí, junto disso, vai vindo várias coisas. Imagens, sensações, cheiros, conexões. Aí eu paro, vejo um filme, alguma coisa me inspira, um ator, uma atriz, uma música, aí sei lá, entendeu? Vai indo, eu vou deixando a porteira aberta para quem quiser entrar, assim, um pouco, sabe? É, e aí as coisas vão se montando e vão fazendo sentido. Por exemplo, essa peça agora, eu faço Próspero, que nessa montagem é a Próspera, Ah, virou uma mulher. sim. Quando você muda o gênero de um personagem num trabalho, você muda tudo. Mas assim, o Próspero, a Próspera, estão numa ilha deserta, isolados ali do mundo. Ela se isolou, ela foi banida de um ducado, sofreu um golpe, foi parar num lugar ermo com uma filha. Então, essa mulher, como é que vive ali, né? Vive numa ilha, que cabelo tem essa mulher? Não dá para ter um cabelo lindo, escovado, tem que ser um wild, entendeu? Só que eu não fui começando assim, eu fui indo. Quando eu vi, eu estava descabelada, e quando eu vi, eu falei, não, eu não posso vestir uma roupa nova, né? Essa roupa já tomou sol, tomou chuva, já foi uma roupa de um nobre há muito tempo atrás, mas não é mais. Então, é, essas coisas vão sendo construídas ao longo de um Você, processo, né? de novo, o processo fazendo parte. Agora, é, como é que é a tua concentração? Você precisa se concentrar antes ou você precisa chegar antes no set, antes no estúdio, antes no teatro, dar aquela respirada, dar aquela concentrada? Ou bastou vestir o figurino, o personagem vem, ou você acorda já concentrada? É? Não é que eu acordo concentrada, eu já acordo amanhã, eu já vou acordar e provavelmente a primeira coisa que eu vou pensar é hoje tem peça. A primeira coisa que eu vou pensar é que vai me atravessar alguma frase da peça, alguma coisa, e aí eu vou pensar o que eu vou fazer hoje para quando eu for para o teatro eu estar bem, assim, né? Tá, tá. Eu não vou marcar nada que me desvirtue ou que. Assim, claro, eu já fiz muito televisão com teatro, muito. De Hoje não dá mais, gravar né? e sair. Hoje não dá mais, hoje eu não tenho nem saúde para isso, porque precisa ter muita saúde, gravar de segunda a sexta e fazer teatro de Quinta, quinta a domingo. domingo, não dá, não dá. Mas eu fico tomada pelo assunto mesmo. E nessa peça, por exemplo, eu chego 3 horas antes, no mínimo. E Porque eu converso, a gente aquece corpo, aquece voz, aí a gente passa a cena, aí a gente não sei o quê, né? A peça demora 1 hora e meia. Eu passo mais tempo antes no teatro do que durante o espetáculo. Mas eu até agora não consegui ser diferente. agora, e no contrário, Julia, missão cumprida, sessão feita, dia de filmagem, dia de gravação encerrado, o processo de desconcentração é mais rápido ou também precisa dar aquela respirada, sabe, fazer alguma coisa, ou é mais simples? Olha, é simples assim. Na verdade, depende muito do trabalho, né? Às vezes, quando é um trabalho muito exaustivo, que te exige muito fisicamente, emocionalmente, assim, você demora mais um pouquinho, assim, né? Mas geralmente quando eu chego em casa, eu já chego, eu já estou em casa, entendeu? Aí eu vou tomar banho, vou comer, sei lá, entendeu? Dar uma desanuviada, assim. Eu não costumo levar as coisas para casa, assim, para ficar. Eu levo, claro que eu levo, porque é isso, a gente é cavalo, né? A gente É isso. é cavalo, não tem como. Você habita o personagem ou permite que ele habite em você?
Não, eu permito que ele habite em mim, mas ele cria coisas em mim, entendeu? Porque é que nem assim, eu faço acupuntura, quando eu estou trabalhando muito, eu faço acupuntura toda semana. Porque o que acontece? Você faz um personagem, sei lá, a Olga das Três Irmãs. Uma mulher triste, inconformada, assim, ao mesmo tempo muito querendo que as coisas deem certo e que avancem, cuida da família, cuida daquelas irmãs, não sei o quê. Aquilo cria uma coisa, uma tristeza. Aquilo no meridiano do pulmão é devastador. Aí o meu acupunturista fala: olha, isso aqui não é seu, isso não é você, mas você está assim. Você Porque eu constrói. fico toda noite chamando uma tristeza, uma melancolia, uma coisa. É impossível o seu corpo não sentir isso. É mentira que não sente. Sente sim. Você fica triste. E claro que depois você vai falar, não, essa tristeza não é minha, vamos lá, né? Respira, sei lá, dá uma corrida, uma suada, sei lá, É se o barato. alegra e volta para você. Mas o corpo sente. Não há o que fazer, não há o que fazer. É o barato. Mentira que esse negócio você deixa para trás e liga uma chave, desliga. Mentira. Isso eu duvido, não é assim. Você fica triste, você fica extenuado, você fica devastado, você fica. E fora quando você acha que não deu certo, né? Você sai do espetáculo e fala, putz, hoje não foi bom. Hoje não foi legal. Isso eu fico mal, assim. Eu não fico mal, mas eu fico chateada, assim, entendeu? É, Eu porque gosto de sair cansada e tudo, mas feliz, assim, falando, pô, dei tudo de mim, deu certo, o público gostou, mas quando você sai meio, sei lá, desacorçoado ali, porque você acha que não foi direito, é chato. Tudo pega na gente, assim. agora você falou que você faz nesse espetáculo uma mulher que fica exilada numa ilha. Eu quero te perguntar o seguinte: o que para você é mais instigante, mais desafiador, enfim, ou mais difícil? Fazer aquela personagem que você não conhece, completamente distante de você, que você tem que pesquisar a fundo, ou aquela que de tão próxima cutuca as tuas próprias feridas. O que que é mais Fala complicado? de novo o final. O final eu perdi. Ou Aquela que de tão aquela que próxima. cutuca as tuas próprias feridas. O que que é mais desafiador, mais gostoso, enfim. Faça uma reflexão sobre isso. Olha, é curioso você falar isso, que eu fiz dois trabalhos agora no início do ano que eram exatamente assim. Eram duas séries. Uma personagem era muito próxima de mim, muito próxima, mesma idade, não tinha a mesma profissão, mas era uma médica, mas tinha uma questão de separação, de casamento, uma questão com a vida, muito, muito próxima a mim. Era desconcertantemente próximo, assim. Eu fiquei meio passada em fazer essa mulher. Fiquei muito mexida com isso, muito, porque eu queria fazer aquela mulher, eu não queria fazer eu, e eu não fiz eu, mas tinha muita coisa ali que fazia todo sentido para mim, que tinha a ver comigo, que tinha a ver comigo, com os meus sentimentos pessoais, assim. Você está falando da série, deixa eu ver aqui. É uma série da Maria Flor que não tá, ainda não lançou, chama No Ano Que Vem. O ano que A Maria vem? Flor, atriz, chama No Ano Que Vem, o Não, nome da série. não foi catártico, então? Não é que foi catártico, mas foi muito profundo. Eu trabalhei com uma mulher nesse processo, com uma atriz que fazia a preparação, que é a Helena Varvac, que é uma mulher extraordinária. Assim. O primeiro encontro que eu tive com a Helena Varvac para conversar sobre o personagem, eu só chorava. Eu comecei a conversar com ela e, e eu estava tão sensibilizada pela coisa e tão sensível com tudo
que era tudo, eu sentia como se eu tivesse todos os dias a flor da pele. E foi assim durante, durante todo o tempo que eu filmei aquilo, que foi coisa de entre preparação e filmagem, foram 2 meses, fevereiro e março. Quase morri, porque era tão intenso que eu falava, meu Deus do céu. E era uma entrega, era um negócio tão maluco, que quando acabou, eu não tinha ideia do que tinha resultado daquilo. Nem sei ainda, entendeu? Para te falar a verdade. Tá montado, todo mundo diz que é lindo, não sei o que, mas eu não vi. Só vou ver quando ficar pronto. Depois eu fui fazer uma outra série, logo em seguida a essa, o Justiça 2, que é uma mulher também da minha idade, mas completamente diferente. Assim, uma mulher. Inclusive. Hã? Me chama Júlia, inclusive. E chama Júlia. É. Chama Júlia. Era engraçado que no set me chamavam de Júlia, eu assustava, assim, porque eu falava, gente, que louco, né? Não sou eu. E a Júlia era muito diferente de mim. E um personagem muito triste, e muito sozinha, e muito ferrada, ela, coitada. Ela era realmente uma alma em sofrimento ali, muito difícil, uma relação familiar ali barra pesada e assim uma personagem sem nenhum cuidado estético, assim, ela nada de maquiagem, bem humilde, era assim tipo um fiapo, assim, uma pessoa mas ao mesmo tempo era linda, assim, porque ela tinha muita humanidade, né? Era uma mãe que não via, não se deixava, não via, não queria ver o abuso da filha, a filha ser abusada pelo próprio irmão. Era uma barra muito pesada. Júlia, esses dois trabalhos. E ela adoece ela mesma se adoece de aflição e de culpa e morre, entendeu? É um troço. Agora, diz uma coisa: esses dois trabalhos, nesses sentidos completamente antagônicos, para estar perto e estar longe, você poderia apontar assim rapidamente, qual que deu mais prazer? O que deu mais prazer foi com a Maria Flor, o personagem que era mais próximo de mim. Por quê? Apesar de mexer nas tuas feridas. Mexeu nas minhas feridas, mas foi tão libertador. Foi tão libertador viver uma mulher que tinha as mesmas questões que eu e não era eu. Uhum. Foi interessante isso, assim, sabe? Foi um negócio que foi quase uma, sei lá, quase uma sessão de terapia, assim, sabe? Todo trabalho, todo personagem leva a uma profunda reflexão. É legal que leve, né? Eu É, acho que mesmo que seja para você dizer, não, isso não tem a ver comigo, mas existe gente assim, né? Eu sempre busco pensar que todo personagem é alguém que existe em algum lugar no universo. Júlia, você já fez algum personagem que tenha existido? Você trouxe para a ficção alguém real? Já algumas. Eu fiz a Dona Júlia, também era a Júlia, né? Dona Júlia, mãe do JK, Ah, Juscelino Kubitschek, que foi bem interessante. responsabilidade é É, maior, porque vai ter sempre alguém. É, é, sempre, sempre. Mas se bem que Dona Júlia, JK já tinha morrido, Dona Júlia também já tinha morrido, e, enfim. Mas, enfim, é sempre uma composição, mas era uma personagem importante para o Juscelino, assim, era a mãe do Juscelino, era uma pessoa que conduziu a vida dele, num certo sentido. Era uma professora, uma educadora, uma pessoa em quem ele tinha alta conta, assim, né? A responsabilidade nesse lugar, essa pessoa existiu, né? Por exemplo, eu fiz O Pequeno Segredo, que é um filme baseado numa história
da família Sherman, os velejadores e tal. E a Heloísa, eu fiz a mãe da família Sherman, que é a Heloísa Sherman. Ela existe. Eu conversei muito com ela, a gente se encontrou, a gente não tem nada a ver uma com a outra. E, no entanto, eu tinha que captar a alma daquela mulher, né? De alguma forma, assim, sabe? E foi bonito, assim, foi um caminho muito, muito lindo de trabalho, fiz também um outro trabalho que era O Meu Nome Não é Johnny, Com o que eu Celton? fazia a mãe com o Selton Mello, eu fazia a mãe do Selton, e a mãe do Selton, a mãe do Johnny, né? É. E no início do filme, da preparação e tal, eu conversando com o João Estrela, que era o personagem no qual o filme foi inspirado, eu perguntando para ele como é que é a sua mãe e tal, conversando com ele assim. Ele imediatamente passou a mão no telefone, ligou para a mãe, me botou no telefone para falar com ela, Dona Maria Luísa, e ela surpreendentemente topou me encontrar, falar comigo. Ela é uma pessoa muito reservada, muito na dela, né? Já tinha passado por poucas e boas com aquele filho, já tinha tido livro, que já tinha sido uma exposição gigante, e ela não queria nenhum papo com isso. Mas sabe Deus por quê? Ela topou falar comigo. E foi maravilhoso, porque eu Então, entendi muita coisa, assim. Não nem para fazer ela como ela é, mas é para entender aquela mãe, entender o sentimento, entender o caminho que aquela mulher passou, entendeu? Então, assim, fazer personagem que existe é muito, mesmo Maria Stuart, entendeu? Maria Stuart existiu. sim, Eu fiz Maria Stuart. Eu sim. li tudo sobre ela, eu fiquei tentando entender essa mulher, entendeu? Entender Rainha Elizabeth, entender a relação daquelas duas mulheres, entender aquela época, entender. Você fica tentando, né? Pessoas que existiram, que passaram por coisas Agora, Júlia, extraordinárias, assim, né? por exemplo, e um personagem como André Doutrão fez a Hebe, por exemplo, que está no imaginário popular? Acho que aí é uma outra Sim, responsabilidade ainda, né? Eu não sei se é maior, mas aí é diferente, é, é né? diferente. Eu não fiz nada assim ainda, assim. É, aí tem que ter muita composição, né? Porque aí você fica muito atrelado também numa coisa física, né? Você tem que ser parecido, você tem que estar parecido, você tem que ter o que. Numa imagem artística também, né? É uma imagem artística, aí é completamente diferente, né? Ah, Nem fazer a Gal, né? Sei lá. você tem vontade de fazer alguém assim? Hum, não, nós não. Mas Não me ocorre ninguém, assim, aceitaria o desafio, acho. se nada fosse. Hã? Aceitaria o desafio se convidada fosse. Se eu fosse convidada, Aceitaria o desafio? mas convidada para fazer o quê? Uma personagem real. Peraí, não estou te ouvindo. Se você fosse convidada para fazer o personagem real, artístico, que está Mas ali, real qual? não sei, qualquer uma. Você Ah, recebesse um convite para fazer, sei lá, não sei. A gente pode. ah. Você aceitaria? Se eu achasse que eu tinha possibilidade de fazer um trabalho bom daquilo, sim. Eu vi, por Desde exemplo, que eu não sei se você viu a Luciana Braga no Judy Garland. vi, Ela não- maravilhosa. Maravilha, mas ela não faz a Judy. Ali foi uma coisa muito legal, né? Porque ela evoca a Judy. Mas, de repente, fazer, sei lá, não sei. Você toparia o É, desafio? toparia, sem dúvida. Toparia. Se eu achasse que eu ia me divertir, ia ter capacidade para desenvolver um trabalho bacana, assim, eu faria, sim. Acabou o trabalho. Não a sessão, não o dia de gravação. Último dia de gravação, último dia de filmagem, última sessão. Qual é a sensação? Luto, alívio, vazio? É tudo junto. É.
Depende, sabe? Por exemplo, sei lá, quando é muito legal, é, sabe, você fica com um misto de saudade e alívio. Eu sempre tenho saudade e alívio. É. Porque alívio, porque, pô, você acaba uma novela, você, putz, você ficou meses ali naquele negócio. Quando chega no final, você já está com a língua no pé, entendeu? Mas ao mesmo tempo você criou amigos, família, queridos, que você não vai ver mais todo dia. E aí você fica com E às saudade. vezes fica anos sem ver, né? Fica anos sem ver, anos. Mas, por Então, exemplo, eu fiz um espetáculo o ano passado que chamava Tudo, é, que era de um argentino, o Rafael Spregelbud, dirigido pelo Guilherme Weber. Era um espetáculo genial, genial. A gente teve em São Paulo aí também. A gente fez o Sesc Belenzinho. Belenzinho, Não, Bom Retiro. Bom Retiro, tá. A gente fez um Bom Retiro, a gente fez, estreou no Festival de Curitiba, depois fez Rio de Janeiro. Viajamos poucos lugares, assim, só, sei lá, Belo Horizonte, umas duas ou três capitais, voltamos para o Rio e a peça acabou. Ela durou de abril a dezembro. É, E eu acabei a peça com a sensação de que a gente estava começando a fazer a peça bem. Eu fiquei tão triste que a peça acabou, porque eu falei, gente, acabou a peça ainda bombando. A gente ainda faria muito mais. A gente ainda poderia fazer mais. E a peça acabou porque acabou, porque não se entenderam lá com data, com sei lá o quê. Foi uma coisa besta, acabou a peça. E a peça triste. acabou e eu fiquei com. É estranho isso quando acaba assim, sabia? Você é uma atriz que você traz souvenir dos personagens? Alguns, né? Alguns. Ah, eu tenho uma ótima daqui da Maria Flor, que está aqui do meu lado. A minha identidade, Ah, que doutora Ana. bacana. Essa aqui é a doutora Ana, ó, tem até a assinatura dela. É verdade. Agora, Depois, você empresta coisa sua para personagem também? sim, Mas traz de volta, Julia? trago de volta, claro. É meu, Uma coisa, se tua emoção fosse uma estante, com diversas prateleiras onde você colocasse teus personagens, eles iam ser distribuídos em várias prateleiras? eu acho que seriam na medida em que talvez eu os dividisse entre teatro, cinema, televisão. Seriam essas prateleiras, É, mas não por importância ou por, sei lá. E aí talvez eu tivesse umas subdivisões dentro dessas prateleiras, eu não sei. Julia, o público se renova. Sempre vai haver sempre dois ou três personagens que o público vai lembrar. Este foi a Júlia. Quais você apontaria, de repente, um no teatro ou na televisão? Esse foi a Júlia. Para o público. E depois pode me dizer os da Júlia também. Para o público. É, cara, eu não sei, porque assim, para o público, sempre é o público de uma época, né? Sim, Por sim. exemplo, né, teatro, então, é um público de uma época. Quem viu, viu, quem não viu, não viu. De uma época e de uma praça, né? E de uma praça, assim. Mas, por exemplo, teve um espetáculo que eu fiz que a gente ficou 3 anos e meio em cartaz, quase ininterruptamente. A gente viajava, a gente parou uma época, 2 meses, porque eu tinha um problema de trabalho e os atores, eu falei, olha, vocês podem me substituir. Ninguém quis substituir, então eles me esperaram fazer o trabalho que eu estava fazendo e a gente voltou à temporada, que foi o Deus da Carnificina, Hum. que foi um espetáculo da Yasmina Reza, foi com a Débora Evelyn, com o Paulo Betti, com o Oran Figueiredo.
Eu amei fazer esse espetáculo. Assim. Esse espetáculo, cara, ele tinha uma coisa de uma comunicação com o público tão incrível. E em qualquer lugar que a gente fizesse, assim, a gente depois, sei lá, de uma temporada enorme em São Paulo, a gente foi fazer os Céus em São Paulo, né, que são aqueles teatros da periferia, e, e para público que nunca tinha ido ao teatro, que não ia ao teatro, Isso é legal, né? não Isso é tinha bem dinheiro para ir ao legal. teatro. E isso era incrível, a gente chegava nesses lugares, nesses céus que tinham os teatros, em alguns casos tinham teatros incríveis feitos pelo Serrone, que eram centros de educação, né, que tinham quadro esportivo e tal, não sei o quê, e tinha um teatro, e um bom teatro, um teatro incrível. E as pessoas vinham de graça, eles pegavam 100 e tal. E era uma loucura, porque a peça falava de dois casais que se encontram para conversar sobre os filhos, que um filho bateu no outro por causa de não sei o quê, né, e acabam eles brigando mais do que os filhos. Basicamente era essa história. Era uma loucura, era uma catarse, as pessoas ficavam loucas, porque imagina, periferia, pai brigando por causa de filho, o filho toma tiro na rua, então era uma loucura, assim, eles meio que ficavam muito loucos com a peça, assim. À medida que a gente ia enlouquecendo, eles enlouqueciam também. Então, assim, Deus da Carnificina é um espetáculo que eu passei por esses lugares, assim, fases bem boas, assim. Com Orlando também, que foi um espetáculo da Bia Lessa que a gente fez durante muito tempo, e aí por um outro prisma, assim, que foi o fato de fazer um teatro de grupo, uma peça linda, que era uma adaptação do Virginia Woolf do Orlando, e era o Sérgio Santana que tinha feito a adaptação, e era um espetáculo muito, imageticamente muito bonito. E a gente foi para muitos festivais para fora do país. Eu, sei lá, viajei mais de 10 países assim com esse espetáculo. E um espetáculo que, como o Orlando é um livro conhecido no mundo todo, assim, a gente chegava e falava em português. E as pessoas entendiam o espetáculo, Que barato, isso porque ele era uma loucura, era uma loucura. E a gente entrava, geralmente a gente chegava nos festivais, as pessoas todas tratavam a gente lá, South Americans, assim. Ninguém dava muita bola para a gente. A gente saía dos festivais como rockstars, assim. Nós éramos considerados assim, tipo a sensação do festival, porque era um espetáculo incrível. A Bia agora está querendo filmar o Orlando, é... como ela fez com o Grande Sertão Veredas. Aliás, vai ter uma apresentação do filme do Grande Sertão Veredas aí em São Paulo, semana que vem, na Mostra de Cinema de São Paulo, a isso é Mostra de Cinema Internacional. Eu vou legal. te mandar depois o dia para ver se você consegue ver. Por favor, manda assim. Que É, a minha mãe, que a minha filha faz, como é que que chama a a tua Luísa filha? faz. O nome é Luísa artístico? Lemertz. Hã? Luísa Lemertz. Luísa Lema. Eu quero, a gente vai começar sugerir uma fase de bate-papo, de bate-pronto, bate-bola, mas eu quero só, antes de Hum. perguntar o seguinte, é diferente para a atriz, estou falando de televisão agora, tá? Fazer uma novela inteira, fazer uma participação especial numa Te novela, perdi, Américo. Vai de novo. é diferente para a atriz fazer uma novela inteira, fazer participação especial numa novela, fazer, por exemplo, um seriado que tem um elenco fixo, você vai para fazer um episódio, e fazer aquele seriado tipo, você decide que toda semana muda o elenco por semana. São processos de criação diferentes, Juliana? Ah, são. Fazer participação em novela, ai, raramente você fica. Bom, eu, pelo menos, assim, eu sempre me sinto meio perdida, assim, na coisa ali, né? Porque É. uma novela é uma gira ali de muita gente, todo mundo ali se conhece, vai criando uma coisa e tal, né? Já. Você chega ali, a menos que seja uma coisa muito pontual, específica. Eu fiz uma participação no ano passado numa novela que eu amava, que era Mar do Sertão, que eu Ah, achava uma novela genial, do Mário Teixeira.
e com direção do Alan Fitterman, que é meu amigo, com quem eu já trabalhei algumas vezes. Como chamava a E aí eles me personagem? chamaram. É... Como é que é? Não sei o que, Alba. Notória. Notória Alba. Doutora Alba era uma feiticeira da Caatinga, entendeu? Eles fizeram tipo assim, eles fizeram um cenário, tinha uma figurina, tinha uma coruja viva no meu ombro que contracenava comigo, entendeu? Foi incrível, eu me senti assim num filme. Foi muito incrível. Foi assim, foi a melhor participação que eu já fiz em toda a minha vida num trabalho, porque Você já fez tipo assim, tipo, sob impressão que o elenco é fixo e você vai para um episódio fazer. Isso também é legal. fiz. Enfim, eu fiz os normais, né? Algumas vezes. Eu Ah, fiz algumas participações nos normais, fiz naquele diarista, fiz num que era só o Luiz Fernando Guimarães, que era. Como é que era o nome? Era Super Sincero, vou ser uma coisa sincero. assim. Que ele, é. Ah, era muito divertido. Eu adorava fazer. Era muito. Porque aí o episódio. Porque aí não é uma cena, entendeu? É um episódio. Então você faz parte de uma história inteira. É Aí legal. é legal, entendeu? Porque é diferente, assim. Vamos para o bate-bola Mas rapidinho? vamos. Depois a gente volta para acabar numa coisa mais. A Júlia Lemes teve, ou tem restrições, a mulher tem restrições para atriz, coisas que a atriz não faria de jeito nenhum. Personagens, papéis, cenas, alguma coisa que você não se permite fazer. Olha, Américo, até hoje não rolou essa questão para mim, assim. Tá, Eu, eu faço tudo, assim. É, é claro que é, não quer dizer que se tiver alguma coisa que me incomode, alguma coisa que eu não concorde, eu vou falar. Eu tá. não vou fazer qualquer coisa. Assim, eu já fiz de nudez, de um escambau, mas eu achei que cabia, eu achei que fazia parte, que fazia sentido e que tudo bem. Eu me Tá. senti forte, eu me senti confortável, entendeu? Mas, mas eu vou questionar se eu não sentir, assim. Mas, a princípio, eu faço tudo. Quantas vezes você já morreu? Pois eu já morri? É, Ih, menino, não sei, eu nunca contei. mas já morreu Não, bastante? acho que eu morri pouco, sabia? Não morri muito, não. Morreu no teatro? Morri morri Maria Stuart, eu morro, né? Mas a Mas Maria Stuart, ela você morre morre todo dia. degolada. Então, morria todo dia. Todo dia, mas ninguém via, né? Eu ia para a morte, mas não tinha o ato de morrer, assim, né? Gravar ou fazer cena de morte faz pensar na finitude? Faz, A sem morte, a dúvida. morte te assusta? Não, Tá. não mesmo. Já matou também? Já matei. É melhor matar ou morrer na ficção? Menina, eu matei uma vez numa cena dificílima, numa novela das 6, que era aquela Novo Mundo. Mais Eu fazia recentemente. uma, eu fazia uma personagem má. E ela mata o próprio irmão. Não, 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 ela não mata, ela tenta matar o próprio irmão, mas ela mata antes um, um criado da casa que estava ajudando ela e ela discordou dele. Era terrível, assim. Greta E eu Schwartz. falava, e ela. É, como é que era o nome? Greta. Greta! Greta mata o comparsa sufocando ele com o travesseiro. Eu falei, gente, isso é uma novela das 6, tem criança vendo. Como é que pode A isso? Greta Vai poder isso ir ao ar? essa novela que faz Irmão do Jonas? E fazia Irmã do Jonas Bloch, sim. Tá. É melhor matar ou morrer na ficção?
É melhor o quê? Matar ou morrer? Matar ou morrer? Na ficção, é. Eu prefiro morrer. Não gosto de matar, não. Nem sempre, Júlia, a palavra expressa o pensamento. O que você gosta mais, da palavra ou do pensamento? Uma boa questão essa. É, eu acho que no teatro, a palavra. E no cinema, o pensamento. Porque o cinema, a câmera de cinema, ela capta o seu pensamento. Você não precisa falar. Ela, ela, em algum lugar, a economia do cinema vale mais do que milhões de palavras. Mas no teatro, eu acho que a palavra, ela é primordial. Sim, ela é Mesmo quando muito ela necessária. expressa perfeitamente o pensamento que está ali. Sim, mas eu acho que, claro, você sempre pode demonstrar um pensamento, ou, enfim, ter algo que não precisa ser dito, né? Mas eu não sei, eu tenho a sensação de que o silêncio no cinema ele é mais eloquente. Tá. Não o silêncio, mas essa. O silêncio também é eloquente no teatro, mas não sei, eu acho que talvez nos dois, não sei te dizer. No teatro, Difícil essa pergunta. então, a função é fazer refletir mesmo. No teatro, o que é mais gostoso? A reação esperada ou a reação surpresa do público? Ah, é a reação surpresa, né? Ela não é Porque, perigosa? porque assim, porque assim, às vezes você vai achando que o público vai reagir naquele momento e não reage. E aí você fica meio assim. Então, eu prefiro não esperar nada e ter a surpresa. Porque às vezes a surpresa não, o esperado não vem, né? Claro que tem algumas coisas que são um tiro, né? Que a gente chama de tiro, né? Que é aquilo que sabe que o público vai vir. Mas a surpresa às vezes é divertido. Eu gosto da surpresa, assim, né? De você ver que o público está ligado. E naquela noite eles todos estavam ligados com uma coisa que nunca se ligaram antes. Nesse sentido, o apoio de cena aberta, ele motiva ou pode desconcentrar? Cara, assim, é que quando acontece o aplauso de cena aberta, você vai para outro lugar, né? Hum. Mas ao mesmo tempo é uma comunhão com o público também, né? É um momento em que o público está dizendo concordo agora com o que você deu, acho incrível isso, você, tenho que dizer isso para você agora. Então é bonito. É, acho que não desconcentra, não. Acho que dá um calor assim, e aí você segue em frente, finge que não aconteceu. O que você escolheria? Volta. Oi, pode falar. Hã? O que você escolheria? O protagonista, e quando eu falo em protagonista, eu falo em remuneração também. O protagonista num projeto meia-boca ou o personagem secundário num baita projeto? Ah, um personagem secundário num baita projeto. O que é mais importante para o artista ter êxito? Talento, vocação ou carisma? Olha, o ideal é ter tudo, né? Talento, vocação e carisma. Mas é vocação. Se você não tiver vocação, não há talento que dê jeito. Você pode ter talento, mas você não vai durar muito. Vocação é persistência, é trabalho, é processo, é errar, é fracasso. Vocação é você estar
dedicado àquilo para fazer aquilo render e ser a sua vida. Você Você falou pode em tentar. Hã? você falou em fracasso, né? Eu te pergunto agora, o ruim do sucesso e o bom do fracasso. Ah, o, o, o ruim do sucesso é que você às vezes esquece que existe o fracasso, né? Hum, Às vezes você fica, sei lá, você fica achando que é aquilo ali vai durar para sempre. E nada dura para sempre. E o bom do fracasso é que te coloca num lugar é, humano, assim, né? De se confrontar com os seus erros, suas falhas, a sua incapacidade, às vezes, o seu, o seu lugar de não conseguir ter êxito sempre, né? O fracasso dá caráter. Você, Júlia, respeita respeita texto? Respeito, respeito, Respeita o Caco? respeito o Caco também. Tá. O que é mais difícil de engolir como público de teatro? Um bom texto dito por atores não tão bons, de repente até por escalação equivocada, ou um mau texto feito por atores brilhantes? Peraí, a pergunta é o que mesmo? Você, público de teatro, te incomoda Ah, mais um bom texto feito por atores não tão bons, por qualquer motivo, ou um mau texto feito por atores brilhantes? olha, eu como público me incomoda mais um bom texto feito por atores não tão bons. Tá. Porque quando a peça não é muito boa, mas os atores são brilhantes, você desculpa aquele texto não tão bom. Você fala, gente, mas esses atores são tão maravilhosos que eles podiam estar fazendo qualquer coisa, entendeu? E tudo bem, eles dão uma volta naquele texto. Agora, se o texto é bom, mas aquilo está mal falado, ele deixa de ser bom. Tá. Ele fica compreensível. E aí, como é que vai ser bom? Como é que você vai saber que o texto é bom se os atores não estão falando bem? Você disse para mim que tem uma certa severidade ao se ver. Quanto a decorar, você decora rápido? Fácil? Então, sim e não. É, Eu não sou o Fagundes, entendeu? Eu não tenho aquela memória fotográfica desgraçada que ele tem. Eu tenho que estudar. Eu é. preciso estudar, eu preciso de tempo para decorar. Eu não decoro papum, assim. Claro, televisão é diferente, porque televisão chega uma hora que os assuntos vão se repetindo, e aí você vai meio que aquilo ali vai entrando no seu sistema, assim, fica mais fácil de decorar. Mas um texto de teatro, um texto às vezes mais caudaloso, assim, precisa de estudo mesmo, Você precisa tem um de. processo, Juliano? Meu processo varia um pouco, sabe? Eu preciso ler primeiro, ler, depois eu marco, depois eu vou destacando algumas coisas importantes. Depois, aí no final do meu processo de estudo, eu começo a escrever. Eu escrevo muito. Escrevo o que eu penso, escrevo algo sobre aquele texto, escrevo o próprio texto, escrevo coisas que eu não estou conseguindo, não está entrando na minha cabeça, mas aí eu vou escrevendo, aquilo vai entrando. E aí depois eu fico falando ele, quando eu me livro do papel, aí eu boto ele na minha vida, assim, falo em qualquer lugar. Andando na praia, tomando banho, cozinhando, dormindo, acordando, sei lá. Até que ele faça parte de mim. Aí o trabalho acaba, joga fora. Não fica nada. Mais ou menos. Você sabe que teve uma. O Maria Stuart, por exemplo, era uma adaptação do Schiller
e uma tradução do Manuel Bandeira. Hum. Então, era tudo terceira pessoa, era uma loucura, assim, era que nem decorar poesia, entendeu? Música. Então, durante muito tempo, eu ainda tinha Maria Stuart decorada. Eu ainda tenho umas frases de Maria Stuart decoradas, assim, Hum. porque era muito, e era assim, era tipo daquela peça que se você der um branco, você não tem como improvisar. É ruim isso, né? Me deu um branco. Era uma época que eu estava muito cansado. Eu estava fazendo uma série e a peça de quarta a domingo. E era uma peça de 3 horas. E eu entrei em cena e tinha o Clemente Viscaíno e a Amélia Bittencourt. A Amélia era minha ama, o Clemente Viscaíno era meu guarda lá do cárcere da Maria Stuart. E aí, quando eu entro, eu tinha que olhar para ele e falar uma coisa que eu entrei, olhei para ele, falei a primeira frase, a primeira palavra e esqueci todo o resto. Mas por puro cansaço, assim. Realmente deu um branco, assim. E aí eu olhava para o baú, né, que era um lugar onde ele tinha mexido, olhava para ele, porque era algo relacionado ao baú. Eu falava, meu Deus, o baú, olhava para ele, olhava para o baú, olhava para ele. E aí ele viu, ele sacou que aquela pausa estava um pouco longa, e aí foi tentar me ajudar. E aí veio a fala, veio no meio da frase. É. E a frase era assim: eu entrava e falava, Sir, Sir, imagina, Sir, violentamente vos apossastes de algo que eu mesma ia entregar-vos hoje. Entre os papéis está uma carta de minha irmã de Inglaterra. Eu entrei e falei, Sir. E aí olhei para o baú, olhei para ele, olhei para o baú, olhei para ele. E aí veio a frase no meio. Entre os papéis estava uma carta de minha irmã de Inglaterra. O início da frase não veio, mas veio o meio. E dali eu fui em frente. E eu passei as outras 2 horas e 25 minutos de peça achando que eu ia esquecer o resto do texto. Já pensa, né? Desesperada, desesperada. Aliás, é um sonho recorrente, né? Você entrar em cena, esquecer o texto e aí volta para o camarim e não tem um texto para consultar. Né? É que o público geralmente é generoso, né? Não, mas eu pensei, durante esses segundos que me deu branco, eu pensei, eu vou falar para o público. Gente, desculpa, nós vamos começar o espetáculo de novo porque eu tive um problema. E vou sair e vou entrar de novo. Mas aí não precisou. As últimas três do bate-bola a gente é para entrar na parte final. Qual é a emoção mais genuína para você? Ler, fazer ou ver uma cena? O que é mais difícil para mim? Não, a emoção mais genuína. A primeira Ah, leitura, fazer a cena ou ver a cena pronta? eu acho que eu acho que a primeira leitura. Você se emociona em cena ou você é técnica, Juliana? Eu me emociono em cena. A edição no audiovisual é super importante. Você fez cinema, você faz muita televisão. Já aconteceu de você ter cena muito boa, retalhada ou excluída? Ah, já, várias vezes. Qual é o sentimento? Isso é mato. Isso acontece, às vezes acontece. Qual que é o sentimento? Eu já fiquei mais chateada, mas hoje em dia eu não fico, não. Assim, se bem que hoje em dia já não acontece tanto, assim, acho que isso acontece mais, talvez em cinema, né? Porque às vezes o filme fica muito grande, aí tem, sei lá, tem milhares de coisas que podem Passar acontecer. dele, tá? Júlia, essa é uma pergunta que eu gosto muito de prestar atenção, mais atenção. Nem sempre você tem afinidades com todos os afinidades, intimidade com os atores, atrizes com quem você contracena.
Como passar realidade, por exemplo, fazer uma grande amiga, a melhor amiga de uma atriz que você não tem afinidade, fazer par romântico com um ator que você não tem intimidade, afinidade. Como passar a verdade? É possível? É, claro, esse é o nosso papel. Né? Acontece às vezes, né? Acontece muito. Mas a tal da química não fica prejudicada? Pois é, mas aí cabe a você buscar essa química, porque aí você tem que, de alguma forma, achar esse lugar de conexão, né? Você tem que fazer isso, não tem jeito. Você tem que ser generoso, né, com o seu companheiro e consigo mesmo. Eu não estou falando nem de não gostar, estou falando realmente de intimidade e afinidade, É né? falta de intimidade, é. Tá, vamos lá. Por mais sucesso que você tenha no cinema, por mais êxito que você tenha no teatro, a televisão te tira do anonimato. Te dá popularidade, nem que seja por um período. Aí tem um processo, né? Primeiro, quando você se viu popular, em que trabalho que você lembra de ter sentido a popularidade? Olha, eu acho que, sei, eu acho que a partir do momento que eu fui para a Globo, assim, um pouco as coisas ficam mais visíveis, assim, né? E teve aquele processo, Julia, eu tinha um ex não sei de onde, você não é aquela moça da TV, já deu autógrafo, já foi, deu autógrafo, foi confundida com outra pessoa, com outra atriz? Não, não dei autógrafo em nome de outra atriz, mas às vezes já teve de me chamarem de Júlia, Júlia É, Gunn. Eu falo, é, gente, eu não sou a Júlia Gunn. Ah, não, mas é porque meu nome é difícil de dizer, né? Então, Lemertz é um sobrenome é duro, né? Lemertz, não é Lemertz. Lemertz, é É, Lemertz. tá. Lemertz. Mas tem gente que já fala Lemertz, mas enfim, não sei por quê, tem esse acento aí. Mas já teve assim, de alguém pedir autógrafo e, e aí eu falo, mas você sabe meu nome? A pessoa fala, não. Eu falo, mas então por que você quer meu autógrafo? Ah, porque você é famosa. Aí você fala, não, mas eu, não, Que vai ver. barato. Depois eu, Você é acessível ao público, Mas né? olha, eu fiz um negócio que não foi na televisão. Eu fiz um filme da Xuxa Sim. há muitos anos atrás. Minha filha era pequena, tinha 1, 2 anos, chamava Lua de Cristal. Esse filme fez tanto sucesso, que até hoje me param por causa do Lua de Cristal. É impressionante. Tem fãs. Outro dia o Lua de Cristal fez 30 anos. E até hoje tem gente que fala, tem já adultos, né? Já adultos, já velhos, né? Gente que tinha, sei lá, na época 5, hoje tem 35, idade da minha filha, que falam do Lua de Cristal. É engraçado, assim. E me escapou uma pergunta que eu vou te fazer agora. Você apresentou durante anos Revista do Cinema Brasileiro, é isso? Sim, sim. Era do bate-bola essa. A apresentadora era a Júlia fazendo uma apresentadora ou era a Júlia Lemertz apresentando? Era a Julia Lembert se apresentando. Eu me lembro que quando o Marco Altberg me chamou para. Eu fiquei Quem? 16. Hã? Quem chamou? Marco Altberg, Ah, que é o tá. diretor do Tá. programa. Eu fiquei por 16 anos nesse programa. Foi uma vida, foi um casamento. Para sair desse programa foi um divórcio, assim, Eu praticamente. vi aqui de 97 a 2000, 95 a 2012. É. 12 E mais aí, 5. quando o Marco me chamou, foi bem na retomada do cinema brasileiro, quando estava tem aqueles filmes famosos que fizeram parte da retomada, né? O Quatrilho, o Carlota Joaquina e o Menino Maluquinho. E o Marco, que era do pessoal do cinema todo, muito, enfim, amigo e tal, falou: a gente vai fazer esse programa para falar da retomada do cinema brasileiro. Mas era uma coisa que a gente achava que ia
sei lá, ia ter uns capítulos lá, não tinha uma coisa, vamos fazer um programa para ficar eternamente no ar. E eu falei, Marco, eu não sou apresentadora, eu sou atriz. Ele falou, não, mas é isso, eu queria uma atriz que fizesse cinema, que fosse também né, do meio e que falasse sobre cinema e tal, né? Eu falei, tá bom, eu faço. Mas era tipo, vou fazer um piloto, entendeu? Vou fazer um negócio aqui, daqui a pouco eu saio disso, que eu não vou. E aí acabou que me apeguei ao programa, porque era muito legal, assim, eu falava do cinema inteiro, falava de curta-metragem, falava de festivais fora de todo do estado. Mas era a Do Júlia inteira ali, não era personagem, não. Não, não tinha nada de personagem, era euzinha lá, com a cara de pau que Deus me deu. Por falar nisso, Julião, você tem ciúme dos personagens? Por exemplo, quando é substituído no teatro, se alguém fizer um remake de uma novela que você fez, você teria ciúmes? Eu já tive 2 vezes ciúmes. De quais personagens, você lembra? Lembro. Eu tive de Orlando, quando eu teve uma época no Orlando que a gente eu saí porque na verdade a peça parou e a Ananda Torres saiu para fazer um filme, não sei o que, a gente ficou um tempo parado esperando ela voltar, uns 2 meses. E aí o Hamilton Vaz Pereira chamou a mim, a Cacau, a Cláudia Abreu, para a gente substituir 2 atrizes na peça que ele estava fazendo, que era a Elodie e a Mel. Eles iam fazer temporada em São Paulo, depois iam fazer algumas capitais, e era justamente o tempo que a gente já está parado. E aí eu e a Cacau, a gente quis sair, e a Bia falou, não, não deixo vocês saírem. Aí eu falei, mas Bia, a gente está parado. Eu tenho filho para criar, entendeu? E aí eu saí e fui fazer o Hamilton. E aí, quando o Orlando voltou, a Bia, birrenta, chamou outra atriz para fazer, chamou a Cristiane Torlone para fazer os meus personagens no Orlando. Eu fiquei arrasada, arrasada, não consegui nem ver a peça. E aí não deu outra, a Cristiane fez lá um tempo de, sei lá, um mês em São Paulo, não sei o quê, saiu, eu voltei e continuei fazendo a peça, viajando, e, enfim. E outra peça que me substituíram também, que essa eu não consegui voltar, foi o Hamlet, lá do Zé Celso, que eu saí porque eu me machuquei, eu tive um machucado na coluna, uma hérnia de disco, assim, foi um negócio bárbaro, e tive que sair para me cuidar, e aí entraram várias atrizes, passaram pelo. Mas o mais triste foi que, quando o Zé foi gravar para o DVD do Oficina, o Hamlet, ele me chamou, a mim e o Alexandre, para a gente voltar, para a gente reensaiar e fazer o espetáculo gravado para o registro do Oficina. E aí, nessa altura, meu pai estava muito doente aqui no Rio, morrendo já, e a gente não pôde ir, porque eu não tinha como deixar meu pai aqui e ficar 2 meses em São Paulo ensaiando e fazendo a filmagem. E aí, até hoje, assim, volta e meia aparece a gravação do Hamlet lá da Oficina, e eu fico com ciúme porque a gente reabriu o Teatro Oficina, entendeu? Eu fiz uma temporada linda no Teatro Oficina, e o que ficou registrado não tem a gente. E eu acho isso muito injusto, assim. Você é boa de comédia? Você gosta de fazer comédia? Amo, adoro. Por que você acha, Júlia, que a comédia, de uma maneira geral, embora o público busque a comédia, mais do que o drama, do que a tragédia, por que você acha que, pela crítica, de uma maneira geral, a comédia e o teatro infantil são vistos ainda como gênero menor? Não concordo com isso, não. Não concorda? Não, não acho. Acho que comédia é dificílimo de fazer. Todo mundo ouviu. O que Acho, você acha? acho que é um gênero assim vasto, né? Porque você tem alta comédia e você tem comédias mais ligeiras, você tem stand-up, você tem, enfim, Tem você a tem um comédia monte de. rasa, tem a comédia mais profunda, tudo. É, Mas tem a crítica não vê, tudo, a assim, crítica mas não eu vê a acho que é uma, é comédia. uma questão sei lá, porque assim, eu não sou comediante.
Sim. mas eu posso fazer uma comédia. Assim, já fiz coisas que tinham, em algum momento, alguma cena de comédia, assim, entendeu? Já trabalhou com esses grandes nomes, Chico Anísio? Trabalhei, É gostoso? trabalhei. Por incrível que pareça, eu fiz na época que o Chico tinha aquele programa Chico City, ou sei lá, um desses programas que ele tinha, assim, eu estava no início da Globo, meu início de carreira na TV, eu fazia, às vezes, uns quadros com eles, assim, Então, é uma organizo. por que que a vilã, o vilão é tão sedutor? Soares, Oi? Jô também? Jô Soares. Por que que a vilã e o vilão são tão sedutores, tanto para o ator quanto para o público? Por quê? É, a vilã e o vilão são tão sedutores. Porque, porque eu acho que eles fazem coisas não permitidas, né? Eles têm uma falácia de, né, um cara de pau de serem politicamente incorretos, assim. Eu acho que as pessoas se identificam assim no lugar dessa liberdade, né, de você fazer coisas que não são permitidas e que não são legais de fazer, assim. E o vilão Mas é eu que acho tem que ser o vilão da ação para a história, né? que não é todo vilão, né? Porque tem vilões que são imperdoáveis, né? Mas tem outros vilões que são Você, mais palatáveis, no assim, mais charmosos. audiovisual, você fez vilã, além da Greta, a Greta é tua grande vilã? Eu fiz, Greta foi uma vilãzona, assim, que era bem. Eu fiz uma que era divertida, que aí era mais. Ela começou meio sem humor, mas depois virou Qual? mais para o humor, que foi O Beijo do Vampiro. E a Carmen Wallinger? E a Carmen Volliger também. A Carmen Volliger era uma vilã dessas, assim, que é engraçada e louca, entendeu? E perdoável. Mas a Greta é a grande vilã. A, Gre a, Greta, a Greta não tinha perdão. A Tá. Greta, a Greta realmente teve que ser deportada no navio e jogada aos leões, entendeu? Porque aquela ali não tem jeito, não. Guarda ela para mim um pouquinho aí. As duas últimas perguntas, já te agradecendo a simpatia, já te agradecendo a disponibilidade, já me escutando Imagina, amor. tanto. Nós chegamos à conclusão aqui que são 42 anos de carreira, ok? Entre Sim. arte, cinema e TV, rapidamente aqui, tem mais de uma centena de personagens vividos. A pergunta que eu te faço é a seguinte, Juliana. Não tivesse você lá em 1981 decidido seguir a carreira de atriz, você faria outra coisa profissionalmente. Não peguei o final da tua Se pergunta. você tivesse decidido, optado por uma outra carreira lá atrás, e não de atriz, hoje, 43 anos depois, você acha que você seria uma pessoa diferente, com outra trajetória? Seria. Se eu não tivesse optado pela carreira de atriz, Me fala um pouco sobre isso. não sei, eu acho que, sei lá, talvez eu estivesse morando no Rio Grande do Sul, tivesse feito a minha faculdade lá de veterinária, estivesse morando numa fazenda cuidando de cavalo, é, talvez tivesse casado com vários filhos, não sei, poderia ter uma outra vida, A, poderia, a carreira de atriz, que você acha que te deu mais plenitude? não te ouvir. Ser atriz te fez mais plena, como mulher, como pessoa? Viver outras Olha, vidas, conhecer outras vidas, te fez mais plena? eu tendo a achar que ser atriz me formou como ser humano, eu acho, sim. Eu sou mais compassiva, assim, mais generosa, mais empática com as pessoas, com as mazelas humanas, com as faltas, com as dificuldades, assim, né? Eu acho que a gente vai ficando meio, sei, a gente vai compreendendo um pouco o lado escuro, o lado obscuro
do ser humano e da gente mesmo, assim, né? Não sei te dizer, mas eu acho que, com certeza, ser ator, assim, ser ator nesse país também, né? Ser ator do jeito que a gente é, assim, né? Com a quantidade de loucuras e dificuldades e processos, né? Se você também pensa que um ator é uma pessoa que também está vivendo o seu tempo, né? Você está se colocando no mundo, você está se colocando socialmente, politicamente, de alguma forma você está exposto, né, a isso. Assim. Eu, antes de ser atriz, eu sou uma cidadã, sou uma pessoa que paga meus impostos, que entendeu? Elejo os deputados, pago o salário dessa gente toda, entendeu? Eu sei das minhas obrigações, dos meus deveres, né? E sei do que eu posso, quais são os meus direitos, né? É, Então, então eu acho que talvez o ser ator me deu mais consciência, porque às vezes eu fico pensando, né? Eu fico vendo assim, eu estou indo para o teatro e aí vejo, sei lá, uma pessoa passeando com um cachorro ou sei lá, alguém que está saindo do trabalho para alguma coisa, eu falo, cara, lá estou eu indo para o teatro fingir que que eu tenho uma outra vida, uma outra pessoa, vou lá ralar na frente de um monte de gente, entendeu? Me expor, né? Expor a minha alma ali para aquelas pessoas, contar uma história e fazer com que aquelas pessoas acreditem na minha história, acreditem em mim, embarquem naquele universo. Que maluquice é essa, assim, né? Que loucura é isso, assim? E é um trabalho é, muito profundo, assim, sabe? Não é um trabalho burocrático, sabe? Não é um trabalho que você não faz com o pé nas costas. Você não é ator, assim, tipo, ai, sou ator, entendeu? Não, você dá trabalho, você sofre, você não dorme, você se impinge coisas, assim, sabe? Você se coloca em lugares difíceis de atingir, assim, sabe? Frustrações, você se coloca no... Então, assim, sei lá por que diabo, assim, nem que seja para ter continuado uma coisa que minha mãe começou, que meu pai também fez, e eu tô aqui, eles também estão aqui comigo. Eu também tô com, então minha mãe também tem cena, meu pai também tem cena. E eu penso nos atores todos que já se foram e que estão em cena ali comigo. Outro dia eu pensei no Paulo Otran, né? Pensei naquele ator extraordinário, fazendo aqueles trabalhos todos, aquele Shakespeare, aquelas coisas todas que eu vi ele fazendo. Eu vou invocando todos eles, assim, né? Você Estão sabe todos aqui. você sabe quem me disse uma coisa parecida, também filha de grandes atores? Kutner, Abel Kutner, é engraçado, né? Eu sempre. eu amo a Bel. Oi? Eu amo a Bel. Ah, ela é Eu uma amo ela. graça, ela é uma graça. Ela é Eu, incrível, ela é eu tenho incrível. tido sorte, graças a Deus, as 130 pessoas que eu entrevistei aqui, todas viraram assim do peito, assim como você está virando também. Ah, que amor. Eu sempre faço uma entrevista padrão, com algumas alterações, né? Tem algumas perguntas que eu tiro de uma para outra, mas eu sempre aprendo, porque, apesar de entrevistas muito parecidas, as pessoas são únicas, né? Então as respostas são únicas e a gente aprende. Eu queria encerrar, mas eu queria encerrar pedindo para você me responder com a generosidade que você diz que você não se vê em cena, ou se vê pouco em cena. Quem é Julia Lemmertz? Quem é a Julia Lemertz? Cara, eu acho que, no fundo, no fundo, eu ainda sou. é, Eu ainda sou essa menina aqui, ó. Menininha,
tímida, Que bonitinho. querendo agradar, sendo sensível, sendo. Sei, eu ainda me sinto um pouco assim. A gente vai criando coisas, né, para se defender, para se, mas eu acho que eu ainda sou uma menina em busca de coisas assim. Eu posso dizer que, de minha parte, é para sempre muito querida. Muito Obrigada. obrigado por sua disponibilidade, muito obrigado por seu tempo, muito obrigado por sua simpatia, muito obrigado por essa entrevista que ensinou muito e espero que você tenha gostado tanto quanto eu. Amei, 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 adorei. Adorei. Tanto que eu me emocionei agora no final, foi difícil de responder a sua pergunta. Obrigado, viu, Júlio? Um beijão para você. Beijo, querido. Espero que você possa. Eu vou te mandar o negócio do filme da Luísa lá para você ver, tentar ver em São Paulo. Tá, e se por acaso você estiver em São Paulo, me avisa que eu vou te ver no teatro. Tá bom, tá bom. E se você puder vir ao Rio, venha nos ver, de Sim, repente. fica até quando em Cartaz? Dezembro, Beleza. 17 de. Essa entrevista deve entrar no final de novembro, ainda dá tempo da gente falar dela, então. Tá bom, tá ótimo. Beijão. Beijo, querido. Tudo de bom. Tchau. Tchau.